Você gostaria de manter seus ossos fortes ao longo da vida? Ou você nunca nem parou para pensar nisso? Eu sou a doutora Júlia e eu vou falar um pouquinho sobre como tornar seus ossos fortes. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, curte esse vídeo e vamos começar. Por que a gente fala de osso forte? Porque ao longo do envelhecimento a gente vai perdendo massa óssea. Isso é verdade. E essa perda ela se potencializa muito nas mulheres depois da menopausa. Então a gente se preocupa em tornar os nossos ossos fortes, principalmente para prevenir osteoporose e a pior consequência dela, que são as fraturas ósseas. Né? Então, como que a gente mantém a saúde óssea ao longo da vida? A gente precisa então de 4 pilares para manter os nossos ossos fortes. Eu vou te contar quais são. O primeiro deles é a grande matéria-prima do osso, é o cálcio. O cálcio é um mineral abundante no nosso corpo e 99% dele vai se alojar lá dentro do osso. É ele que dá rigidez, que deixa o osso duro. E além disso, ele também é responsável por 1 a 2% do nosso peso corporal. Mas ele também tem outras funções no corpo, além da saúde óssea, né? Ele ajuda os nossos músculos a se contraírem, ele ajuda os nossos neurônios a enviarem os estímulos, as sinapses, ele ajuda a gente a secretar hormônios e a liberar e ativar algumas enzimas. Então, assim, o cálcio, a gente vai ter necessidades diferentes ao longo da vida. Né? Quando a gente tem uma fase maior de formação óssea, aquela na infância, adolescência, a gente tem uma necessidade de cálcio maior. Depois ela diminui um pouquinho na nossa fase de mais equilíbrio e ele volta a aumentar quando a gente atinge lá os 50 anos nas mulheres e 70 anos nos homens, que é quando a nossa perda de massa óssea aumenta. Então, de forma geral, quanto de cálcio que a gente precisa, né? De forma geral, até os 50 anos a gente indicaria aproximadamente 1.000 miligramas de cálcio por dia. E depois dessa idade, por ter mais perda de osso, a gente precisaria de 1.200 miligramas por dia. E qual é o detalhe? Né? Que o cálcio ele não é produzido no nosso corpo, a gente precisa adquirir através da alimentação. Né? Então, quais são os alimentos ricos em cálcio? Onde a gente encontra? Principalmente nos leites e derivados. Então, leites, iogurtes, queijos, eles são ricos em cálcio. Ele também está presente em folhas verdes, tá? Só que qual é o problema do cálcio na origem vegetal, né? Que ele é menos biodisponível. Então a gente absorve um pouco menos porque ele está ligado aí, ele tem fitatos e oxalatos que atrapalham um pouquinho a absorção, tá? Mas, de qualquer forma, a melhor fonte de cálcio é sempre a dieta, a nossa alimentação, e não o suplemento. Quando que a gente orienta que uma pessoa tome um suplemento de cálcio? Bom, para pessoas veganas que não usam nenhum alimento de origem animal, vai ficar mais difícil atingir essas metas. Então, para elas, a gente orienta sim a reposição, assim como as pessoas que têm alguma dificuldade de absorção do cálcio lá no intestino. Então, pessoas que têm doença inflamatória intestinal, pessoas que já fizeram cirurgia bariátrica, essas sim precisam de reposição. Então, o segundo pilar é a vitamina D. Ela é importante, ela atua em conjunto com o cálcio para organizar, né, o nosso metabolismo ósseo. Então, a vitamina D ela está pouco presente nos alimentos, ela se encontra em alguns peixes. Então, a principal fonte de vitamina D é o nosso próprio corpo, a gente produz vitamina D. A gente produz na pele, quando ela entra em contato com os raios solares, e ela vai ser ativada lá no fígado e nos rins. E o que ela faz quando ela está ativa no nosso corpo? Ela vai atuar lá no intestino, auxiliando a absorção de cálcio, e ela vai ajudar a modular um hormônio chamado paratormônio, né, que ajuda no nosso metabolismo ósseo. Então, a exposição solar, ela é fundamental para a gente produzir vitamina D. Certo? E qual que é a recomendação hoje? É que a gente tenha uma exposição diária de 15 a 20 minutos ao sol, de preferência sem filtro solar, porque o filtro solar diminui essa produção de vitamina D. A gente orienta nos horários não do sol forte para evitar queimaduras, então antes das 10 da manhã e depois das 3 da tarde, tá? E não precisa ser um banho de sol, a gente pode só expor os braços, mãos, o rosto, ou até as pernas, se estiver quente, para a gente pegar e conseguir fazer a produção de vitamina D.
Só que isso muda, isso depende muito da nossa latitude, então quanto mais longe do Equador, menor é essa produção de vitamina D. Depende da nossa pigmentação de pele, quem tem a pele branca produz um pouco menos. Depende da nossa idade, porque pessoas mais idosas têm a pele mais fininha, também tem mais dificuldade de produção. Depende da estação do ano, às vezes a gente tem meses de inverno, de frio e não tem a exposição solar adequada, então a gente vai acabar produzindo menos vitamina D nesse período. Então, às vezes, né, pode ser que a gente precise repor vitamina D. Então, como saber se a gente precisa dessa reposição, né? A boa notícia é que a gente consegue dosar no sangue a vitamina D e que esses valores, eles são fidedignos para guiar a nossa prática clínica. Então, a gente pode ver se a pessoa tem um nível aproximadamente de 30 no sangue, quer dizer que ela tem níveis adequados de vitamina D, ela não precisa repor. E tem níveis menores que indicam insuficiência, e aí sim a gente vai precisar fazer essa reposição, sempre orientada por um médico, certo? Porque se a gente repõe indiscriminadamente, a gente corre o risco de fazer uma intoxicação por vitamina D. Ela pode aumentar muito os níveis de cálcio, isso pode levar a náuseas, vômitos, outros sintomas mais graves, né? Então, é importante que alguém sempre oriente essa reposição. E o terceiro e quarto pilar, eles vão atuar juntos, tá? Então a gente já falou do cálcio e da vitamina D, que são matérias-primas do osso. E agora a gente vai falar de dois fatores que vão atuar nos músculos. E por que a gente vai falar dos músculos? Porque osso e músculo estão juntinhos, né? O músculo, ele está inserido no osso através dos tendões. Quando os nossos músculos contraem, né, e eles ativam, eles puxam aquele tendão, o tendão que está colado no osso, ele sinaliza para esse osso que ele precisa aumentar a sua formação óssea. Então, ele acaba ajudando aí nesse estímulo de formação. E além disso, músculos fortes evitam que a gente caia, eles nos permitem ter mais equilíbrio, mais estabilidade, e acabam evitando quedas e fraturas, tá? Então, para o músculo ser forte, ele precisa do terceiro pilar, que são as proteínas. A proteína vai ser a matéria-prima do músculo, tá? E onde é que a proteína está presente? Nas carnes, leites, ovos, né? Alimentos de origem animal, e também vai estar presente nas leguminosas, na soja, no tofu, que a gente vai encontrar níveis maiores de proteína. Qual que é a recomendação hoje de quanto de proteína que a gente tem que ingerir por dia? De forma geral, é aproximadamente 1 grama de proteína por quilo de peso. Ou seja, imagine que você pesa 60 quilos. Você precisa de 60 gramas de proteína. Como que você pode colocar isso na sua dieta, né? Um bife tem aproximadamente 25 a 30 gramas de proteína. Então, você pode colocar 2 bifes na sua dieta, mas isso às vezes é difícil para as pessoas. Então, o ideal é distribuir um pouquinho de proteína em todas as refeições, né? Colocar um iogurte nos lanches, queijo, ovo, e distribuindo para conseguir atingir a meta necessária para cada pessoa, certo? E para quem não come carne, as fontes vegetais também são boas opções, né? As leguminosas, os tofus, por exemplo, tá? Então, esse é o primeiro passo, ter matéria-prima para a gente formar músculo, tá? E o quarto passo é estimular esse músculo a crescer, a se formar, a se manter forte, que são os exercícios físicos resistidos. O que são os exercícios físicos resistidos? Aqueles que oferecem uma resistência um pouco maior do que a gente está habituado. Então, geralmente tem alguma carga, pode ser peso livre, pode ser um aparelho de musculação, pode ser um elástico mais duro, mais firme, que a gente precisa fazer com uma regularidade, pelo menos 2 vezes por semana, podendo fazer até 3. E isso vai ativar a musculatura, vai levar a um estímulo de formação de músculo, certo? E além disso, né, é importante também a gente ter algumas atividades que estimulem o equilíbrio. O próprio músculo mais forte vai ajudar a gente a se equilibrar. Mas exercícios de equilíbrio, essas práticas, ajudam a prevenir quedas, o que também vai ser importante para manter os ossos fortes, né, evitar que eles quebrem. E eu deixei por último um assunto mais polêmico, mas que tem sido muito falado, que é a vitamina K. E ela tá moderna, então eu acho que vale a gente trazer o que se tem de evidência hoje sobre a vitamina K. Então, para quem ainda não ouviu falar, eu vou explicar brevemente. A vitamina K, ela existe em 2 formas na natureza. A vitamina K1,
que é chamada de filoquinona, ela está presente nos vegetais, nos óleos vegetais também. E a vitamina K2 ou menaquinona, ela tem a sigla MK. E tem vários números para esse MK, do MK4 ao MK13, tá? E essa MK, ela é produzida pelas bactérias do nosso intestino, da nossa flora intestinal. Ela também vai estar presente em alguns alimentos, carne, ovos, soja fermentada, alguns queijos, tá? Então a gente produz a K2 e a K1 tá nesses alimentos. E o que elas fazem, né? As vitaminas, em geral, a vitamina K ela é um cofator de enzimas, ou seja, ela é um auxiliar numa reação química que acontece no corpo. Ela é importante para essa reação acontecer, tá? A vitamina K1, ela vai atuar como cofator nas reações de coagulação, ou seja, se ela não estiver presente, a gente acaba sangrando mais do que deveria, né? Então ela ajuda a gente a coagular direitinho, a cicatrizar uma ferida, não ficar sangrando. E a vitamina K2, ela tem várias funções, mas para o osso ela vai atuar estimulando a formação e a mineralização óssea e até inibindo a destruição, né? Então ela é sim importante para os nossos ossos, certo? Qual é o problema da gente saber assim quanto de vitamina K que a gente tem que comer, se a gente tem que repor ou não? A gente tem muitas limitações ainda, porque a gente não consegue dosar a vitamina K no sangue. Ela não fica nem 24 horas ali. O valor que a gente dosar não é fidedigno do nosso estoque de vitamina K. Ele não quer dizer absolutamente nada, né? Que mais? A deficiência de vitamina K ela é extremamente rara. E quando ela acontece, ela se manifesta por sangramento, né? E quando a gente for ver estudos de vitamina K hoje, a grande maioria não foi feita em humanos, é estudo pré-clínico, estudo em laboratório, em animais. E os estudos que a gente tem sobre reposição de vitamina K têm resultados ainda muito controversos, tá? Então, não existe formalmente nos órgãos competentes sobre osteoporose e metabolismo ósseo uma recomendação de reposição, né? O que a gente orienta é ter uma alimentação saudável, né? E fazer todos aqueles 4 pilares para os ossos fortes, para que a gente mantenha um equilíbrio, né? E claro, a gente vai ficar sempre de olho no que está sendo feito, nos trabalhos que estão sendo estudados, e se um dia as evidências mudarem, a gente aí sim muda a prática clínica. Bom, então para finalizar, então resumindo esse vídeo, a gente tem 4 pilares para os ossos fortes, que são cálcio, vitamina D, proteínas, exercício físico, e o quinto que eu vou acrescentar aqui é um acompanhamento médico regular, porque aí você vai conseguir ver direitinho a dose de cálcio, de vitamina D que você está usando. Você vai poder fazer o diagnóstico precoce de osteoporose, né? Fazer a densitometria para fazer essa investigação. Vai poder ter uma orientação de atividade física e manter a sua saúde em dia. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte e me aguarde que toda semana eu vou trazer novas informações para vocês para tentar esclarecer um pouquinho mais as questões de saúde e de prevenção do envelhecimento.